Urbanismo da UFRJ. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Fernando Andrade, presidente, terminando a nossa segunda gestão, fundadora e depois reeleito para o biênio seguinte, e exatamente por isso que eu quis convocar essa assembleia extraordinária. Ale, estamos gravando? Então tá ótimo, porque depois a gente bota para o Brasil e o mundo ouvir a nossa explanação. Bom, inicialmente, obviamente, eu queria agradecer o apoio luxuoso do CAU-RJ, que não só nos cedia oficialmente, aqui contabilmente, enfim, administrativamente, a sede da AMIAFAL é aqui na sede do CAU-RJ. Mas também, ordinariamente, a gente tem feito aqui a nossa Assembleia, então eu queria agradecer, em particular, a Alessandra, que nos recebe, nos organiza, nos gerencia, nos maneja e faz tudo ali. E, então, obrigado, Ale, obrigado. E, dito isso, a gente tinha feito uma pauta que, como eu disse, não necessariamente nessa ordem, que continha as coisas que me vinham à cabeça, que é a Lei Rouanet, o convênio que nós fizemos com o CAU-RJ, as eleições que aconteceram em junho e assuntos gerais. Bom, o que você quer? Caneta. Eu estou aqui secundado pelo... Não, não, mais do que isso, ele é o nosso conselheiro, mas também tesoureiro. Mas não é, não? Mas você faz esse apoio luxuoso também de fazer toda a ligação de votabilidade, não é isso? E com Maria Helena, estamos aguardando também, enfim, todo o resto da diretoria. Estou vendo aqui Luiz Cláudio Franco, prazer em revê-lo, depois de 50 anos de FAO, o que vocês estão fazendo, eu ouvi dizer, 50 anos de formado, mas você está bem, viu? Para quem está assim, formado esse tempo todo. Mas eu sou bem mais novo que você, bem mais novo. Bom, e estou vendo também maravilhoso aí na tela do seu vídeo, pelo menos do meu está muito bem, com um cenário super clean, Alexandre Pessoa, nosso diretor, vice-diretor, mas em exercício, e nós gostamos de exercícios. Vou passar uns exercícios para ele, inclusive. Alexandre Pessoa, diretor da FAO-FRJ, de onde eu saí hoje, viu? Estive no Fundão recentemente, hoje mesmo estive aí. Bom, eu vou começar contando um pouquinho do seguinte. Eu andava meio triste com a nossa gestão, mas ontem eu levantei um papelório, mas então, não é tão triste assim, afinal de contas, tiramos, eu e todo mundo está aqui, tiramos essa associação do zero. E hoje, Ale, passa do fim para o começo, quer dizer, do último que eu te passei para frente, tá? A gente vai vendo umas coisas, tá? A situação financeira da AMIAFAL é hoje de não sei, talvez possa aumentar um pouquinho, nós temos hoje em caixa, por contribuição dos associados, R$ 30.000. Nós já usamos essa verba para uma série de coisas, apoiamos a FAO na, na, na biblioteca, o CAFAL numa série de acontecimentos, de eventos, até da própria sede do CAFAL lá no prédio da gente, enfim, uma série de coisas, mas ainda assim temos um troco de R$ 30.000, que é verba, em tese, para a manutenção da associação, que tem uma manutenção super clean, é tudo via internet, etc. e tal. E temos aí
como é que chama? No saldo, um dinheiro muito maior que é de R$ 70 mil. E aí depois eu conto para vocês de onde vem essa diferença de 30, que eu estou dizendo que temos, para 70. Na verdade, foi um aporte que o próprio CAU-RJ fez de um edital que a minha FAO se inscreveu para apoiar o livro dos 80 anos da FAO. Tá? E o Alexandre, depois, nosso querido diretor em exercício, vai poder falar um pouco melhor de qual é a situação dessa. Então, financeiramente, quem nos suceder terá em caixa, ainda temos 3 meses de mandato, alguma coisa como quase R$ 40 mil de verba de custeio, assim se chama, para tocar a sua gestão. Bom, um outro ponto, próximo, por favor, Ale, próximo slide aí. Alexandre, não, quero um slide daqueles ali, que não é slide, mas é foto. Aqui aparecer, eu falo, não tem problema não. Qualquer uma delas, tá bom. A outra coisa é isso aí, um pedacinho do nosso extrato da Lei Rouanet, onde nós captamos próximo de R$ 80 mil. Então, esse é um outro ponto da pauta que eu queria trazer também. Embora nós tivéssemos um projeto mais amplo, de quase 300 mil, nós conseguimos, com verba de vocês, apenas com a contribuição de pessoa física, os 6% de imposto devido, nós conseguimos uma soma considerável de R$ 80 mil, que pode dar início aos trabalhos de projeto, que é para isso que se fez esse projeto aí da Rouanet, que é o projeto de incêndio, não de incêndio, é o contrário, né? De prevenção e combate a incêndio. Já existe uma negociação, digamos assim, entre a FAO, o departamento lá de arquitetura, DEPRIT, da UFRJ, e o IRPH, que é um prédio tombado pelo município, e esbarra sempre na questão do escape, né? Ou seja, na verdade, um projeto de, entre aspas, bombeiro, tem 3 fases: a prevenção, o combate e a fuga, o escape. Essa terceira coisa, eu costumo dizer, quando as 2 primeiras não deram certo, senão você não tem que fugir nada, né? Você tem que ir lá e tal, quem sabe combater, vai lá e combate, e a prevenção deu certo, etc. Então, como existe esse problema de que as escadas do prédio não são aprováveis, aliás, só tem uma escada, não é aprovável pelo Corpo de Bombeiros, teria que fazer uma segunda, quiçá uma terceira, e há toda uma discussão arquitetônica, inclusive interna, dentro da FAO-FRJ, que isso vai ser um problema. Eu acho que a gente tem mais é que fazer o projeto que faça a prevenção, a detecção e o combate, e vamos cobrir as áreas depois com um segundo projeto para implantar isso, que são as áreas insubstituíveis: biblioteca, arquivo, o NPD lá, que está maravilhoso, etc. e tal, que já sofreram, inclusive, com incêndios, mas isso eu acho que é um assunto mais para o meu sucessor, minha sucessora, meu sucessor, não é? Seja lá o que tivermos pela frente, mas saibam que tem, portanto, em caixa, numa conta específica do Banco do Brasil, chamada conta captação, já transferida para a conta movimento, perto de R$ 80 mil, que estão rendendo juros. Na verdade, captar mesmo, a gente só captou 75. Esses 4 já é de investimento, né? Cláudia Braque aqui chegando, e, enfim, então, esse é o informe da Lei Rouanet. Estou aqui com o meu telefone que para, e eu tenho que ficar botando senha para ele me contar
em que pé que nós estamos. Então, Lei Rouanet, isso já está aí. O convênio com o CAU-RJ, que foi a Cláudia que capitaneou, já tem, Cláudia, você não estava aqui quando eu falei, já apareceu na conta da AMEFAL, na mesma conta de custeio, na nossa conta movimento, mais 40 mil reais, que eu disse, oba, de onde veio? Aí, quando eu fui ver, a gente tem 30 de verba de custeio, do nosso dinheirinho mensal, que depois a gente vai ver no próximo slide quantos estão contribuindo, etc. e tal, e mais 40 que são desse acordo feliz, onde a AMEFAL, como associação sem fins lucrativos, se credenciou a um edital do CAU-RJ, ganhou e tem que aportar esses recursos, 40 mil que já estão em conta, no projeto de... Você quer falar disso? A todos. Essa seleção do CAU, esse edital para projetos culturais, a gente podia participar como organização social, e o Guilherme Lassance, diretor da FAO, então pediu que a gente entrasse, porque ele estava precisando desses recursos para finalizar o livro dos 80 a 200 anos, né? FAO 80 a 200, que já tinha muito material, inclusive texto do nosso presidente e outros textos e fotos, enfim, mas faltou recurso para editar. Então, a gente entrou, eu ajudei eles lá na burocracia do CAU e tal, a nossa associação entrou, ganhou esses recursos, fomos efetivamente selecionados, então esses recursos vão para esse livro FAO 80-200, que, a princípio, até as últimas notícias que eu sei, seria lançado em meados de março, né? Depois parece que vai ter uma congregação extraordinária no dia 18, era isso que estava previamente, como o processo todo da editoração do livro já estava bem adiantado, só estava faltando mesmo os aportes financeiros, né, para, enfim, concretizá-los. Então, agora parece que está tudo certo. O Alexandre está fazendo sinal de positivo aqui. Então, provavelmente, dia 18. Ah, sim, vamos para o futuro diretor da FAO, atual vice-diretor. Fala aí, Alexandre, quer falar alguma coisa? Oi, Abre seu pessoal. microfone. Está aberto o microfone? Me ouvem? Bom, obrigado a todos aí. O apoio da AMEFAL na execução do livro está sendo fundamental. E a Cláudia está correta, porque a gente está programado ainda para o dia 18. A gente tem informação que o livro foi hoje para a gráfica, então a gente deve ter aí os exemplares, pelo menos uma boa parte dos exemplares disponíveis já nessa congregação extraordinária dia 18, lá na FAO. Estão todos convidados, a minha FAO está convidada. É um livro muito bonito, que a gente se esforçou para que não fosse um livro burocrático, contando aquela história eterna, mas é um livro baseado muito em fotografias, em memória, em história oral, e tem imagens belíssimas. É um livro que está ficando muito bacana, assim. E a gente estava com dificuldade em conseguir conciliar os recursos do CAU, que o CAU tinha disponibilizado para a gente, por isso foi fundamental essa parceria com a minha FAO para fazer essa ponte. Então, confirmo, dia 18, lá na FAO, todos convidados, será uma honra receber a todos os presentes aqui na reunião. E nosso presidente, e nossa vice-presidenta, se é que isso existe. Obrigado. Ela, né? Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Alexandre. Dia 18, estamos, então, convidados, assim,
digamos, informalmente Vou mandar o convite formal bonitinho. E no ar, né? Assim, estamos no ar e acabamos de receber esse convite. Depois temos só que discutir como é que nós vamos prestar contas de quê, né? O que é que nós estamos pagando nós, no caso, o edital, essa verba que já está depositada, né? Nós temos que ter uma prestação de contas muito clara do que é que nós estamos, de que nós estamos. O Marcelo já me olhou de cara feia, eu não estou nem vendo o Marcelo, mas sei que ele está de cara feia para o meu lado, mas nós vamos ter que ter claramente essa prestação de contas com notas fiscais, etc., de qual foi o serviço que nós pagamos para a viabilização desse empreendimento importante dos 80 anos da FAO, 200 de ensino da arquitetura no Brasil, que as duas coisas se confundem, porque, afinal de contas, a FAO começou lá, né? Não com esse nome, naturalmente, né? Real Academia. Mas é o que temos. Bom, então, Lei Rouanet, e que eu disse já que temos perto de 80 mil reais, que servem para dar início a um projeto e que depois a gente vai discutir internamente como nós vamos fazer isso. Mas temos isso para gastar em 2016. O convênio com o CAU-RJ já está bem. Eu vou te pedir, Ale, para você passar os outros slidezinhos para eu explicar mais ou menos como é que estão o resto da política, digamos assim, da AMEAFAO. Nós temos como isso mesmo, nós usamos como inscrição, tesouraria não, tesouraria é o Damião, mas recebedoria, etc. e tal, a plataforma Benfeitoria, que é como se fosse uma vaquinha de internet. Então, nesse momento, nós temos 67 assinantes. Quando a AMEAFAO saiu, naquele afã, chegamos a ter uns 120, foi caindo. Por quê? Porque isso depende de você cadastrar o seu cartão de crédito e, às vezes, isso aconteceu já comigo, meu próprio mesmo, já fiquei inadimplente porque o cartão de crédito termina a validade ou porque ele é clonado, etc. e tal. E aí você tem que ter um trabalhinho de voltar na benfeitoria, refazer a inscrição, botar um outro cartão de crédito, dizer quanto você quer pagar, etc. e tal. Nós temos gente que paga de R$10 até R$300, e é isso mesmo, é uma contribuição voluntária, e é isso. Bom, então, isso é um dado. O outro dado é que hoje, com essa verba, que eu estou chamando de custeio, ou seja, o que vem daí, tem gente que faz PIX direto na conta do Itaú também, não é muita gente, mas tem. Se vocês virem lá aquele primeiro extrato que eu mostrei, tem lá uma série de PIX, né? Mas isso dá trabalho, até tem a possibilidade de você fazer PIX mensal, né? Mas não sei se as pessoas estão habituadas e tal. Bom, então isso é um dado, é como é que nós nos estruturamos para não ter, em princípio, gasto de secretaria, recebedoria, etc. e tal, está funcionando com esse mecanismo, né, de benfeitoria. Esse dinheiro aí, 3.735, foi o que a gente recebeu no mês passado, porque eles depositam, acho que no 5º dia útil do mês, e há um desconto do banco, da entidade bancária, acho eu de 5%, né? 5%, e o resto depositam na nossa conta. Bom, isso é a parte que eu acho que é positiva, porque tem entrado, é o que formou aquele bolo dos R$30 mil. Lembrando que nós tivemos uma série de despesas que não são de custeio, seriam de investimento,
tais como as mesas da biblioteca, o piso do CAFAO, enfim, uma série de coisinhas que a gente fez assim, melhorando lá o nosso prédio, que é a nossa atividade fim, né? Bom, mais umzinho? Voltou o sempre bem-vindo diretor, com esse espaço clean que ele me arranjou, bonito, chique. Bom, isso aí é o nosso Instagram. Nós temos duas entidades, digamos, de internet, que é o site, né, que a Patrícia Cordeiro organizou, e eu podia até ter mostrado também, mas esqueci do site. E que precisa ser mais movimentado, né? E eu acho que isso é algo que a próxima gestão tem que dar uma incrementada, quer dizer, quem fica responsável por uma série de coisas, né? Tais como movimentar o site, incrementar o contato com os associados, ver essa coisa o coisa que caiu e tem que voltar lá, o cartão de crédito, etc. Tal. Mas fato é que nós temos 1.352 seguidores no Instagram, o que é uma coisa que eu acho que, para quem não tinha nada, né, já é uma coisa bastante significativa. O que a gente não tem conseguido transformar é essa quantidade de seguidores em associados contribuintes, né? Quer dizer, eu tenho 1.352 seguidores e só 67 contribuintes, isso é uma fatia muito pequena, né? Então, a AMEAFAO já está conhecida, as postagens têm acontecido muito regularmente, na faixa de 3 por semana, segunda, quarta e sexta, se eu não estou enganado, mas é muito pequena a participação de quem produz conteúdo, falei bonito, hein? Produz conteúdo, que é o termo que se usa na internet, né? Então, que poderia ser mais movimentado, inclusive com a associação, viu, doutor diretor, professor doutor, com o próprio Instagram da FAO e do CAFAO, né? Eu não sei fazer isso, mas haverá quem saiba, tá? Que eu acho que é uma coisa que vai movimentar os dois lados, tá bom? A Cláudia, que está aqui à minha esquerda, tem nos representado sempre na congregação, que é o órgão máximo de deliberação da FAO, e que, por estatuto lá da FAO, a Associação de Ex-Alunos tinha um assento que nunca foi ocupado e agora vem regularmente sendo representado pela Cláudia Braque, que está aqui à minha esquerda, e que também, por conta disso, tem nos representado sempre nas colações de grau, né? Mesmo isso, também nós não estamos conseguindo internalizar as gerações mais novas de ex-alunos. O sujeito se forma, ele imediatamente se transformou em ex-aluno, né? Então, essa transformação, que parece óbvia, a gente não tem conseguido fazer com muita eficácia, né? Bom, mas, de qualquer forma, como eu disse, eu estava meio macambúzio com a minha dupla gestão, mas quando eu comecei a recolher esse material, comecei a dizer, bom, mas pelo amor de Deus, a gente saiu do zero, não tinha nada. Agora tem dinheiro em caixa, 1.300 seguidores, o site funcionando, Lei Rouanet aprovada, convênio com o CAU, que depositou a grana que vai complementar. Quer dizer, a AMEAFAO está se mostrando útil de uma série de maneiras, né? De uma série de caminhos, enfim.
Então, eu fiquei mais animado. E aí nós vamos chegar onde eu quero, que é nas eleições. Quer dizer, o que eu estou querendo mostrar é que, no fundo, eu não posso ser candidato de novo. Então, isso aqui não é plataforma eleitoral. Eu já esgotei a minha possibilidade. O próximo passo seria eu dar um autogolpe e me tornar imperador. Eu, em algum momento da minha vida, eu até pensei em fazer isso, mas eu acho que eu estou meio velho para virar imperador. Então, eu acho que a gente tem que ter mesmo renovação e essa Assembleia extraordinária é para mostrar que a situação não é tão ordinária assim. Ou seja, existe um amplo espaço de trabalho, nós estamos deixando uma situação razoavelmente confortável, minimamente estruturada, e para quem estiver entrando com fôlego, com disposição, enfim, com energia até, né? Luz e força, digamos assim, poderá ter um mandato bacana de consolidação e ampliação dos trabalhos. Então, as eleições são em junho, né? 13 de junho, tradicionalmente, que é aniversário de Dora Alcântara, que é a nossa professora e presidente honorária, dia de Santo Antônio, né? Hein? Bateu atrás de muitos aniversários, mas o dela é que foi o que a gente fez questão de ter como a data magna da AMEA-FAO, aniversário de Dora Alcântara. Enfim, então, junho vem por aí. Olha quanta gente bonita que eu estou vendo, olha só. Então, eu queria instar os nossos queridos ouvintes a se organizarem e formarem suas chapas, né? Que é simples, presidente, vice-presidente, tesoureiro, né? Presidente, neste momento, o presidente sou eu, vice-presidente é o Miguel e o tesoureiro é Damião, que está aqui presente. E tem uma quantidade que eu não sei quantos são, são 10? São 10? 7. 7 conselheiros e suplentes. E mais não sei quantos suplentes. Não, é um número menor de suplentes, eu acho. Não sei, mas está no estatuto, é fácil da gente ver. E obviamente, quem tiver interessado, estamos abertos a ensinar tudo isso. Tem um estatuto, falta o regimento interno, que eu também não sei se fez falta. Mas em tese teria que ter, mas não tem. Pois não. Luiz Damião. Fala, Damião. Boa tarde a todo mundo. Presidente, eu vou me permitir discordar de parte da sua fala, porque não vejo motivo para estar macambúzio, muito pelo contrário, eu acho que nesses 4 anos se fez muita coisa, principalmente se a gente levar em consideração algo que o senhor não tocou, que é o fato de quem fez isso tudo, a gente poder contar praticamente em uma das mãos, né? Já que a diretoria, a chapa é muito grande, mas a participação efetiva foi muito pouca, né? Então, eu acho que isso tem que ficar registrado, tem muita coisa para fazer e o fato da gente ter chegado até aqui com tudo isso mostra que houve muito trabalho e de boa qualidade. Só que faltou mãos para isso. Então, é também um alerta no sentido de que quem se propuser a continuar tocando esse barco tem que vir com um espírito de equipe e não achar que isso se resume ao presidente, que basicamente, se a gente for dar nomes aos bois, basicamente a parte visível da AMEA-FAO nesses 4 anos se resumiu ao presidente e à Cláudia
a quem eu rendo minhas homenagens. Teve mais gente, Damião. Você foi um deles, não é? Muito pouco. Marcelinho, que está do meu lado, trabalhou para Burro. Patrícia, Sim, que toca toda a parte de comunicação, né? Enfim. Hã? Não, Dora, sim, mas Dora é nossa guia, né? Nossa guru. Enfim, tem mais gente trabalhando, foi Marcelo. importante. Marcelinho foi o primeiro que eu falei. A Ana gosta de você, viu, Marcelo? Eu tenho eu percebo isso. Pois é. Mas eu falei primeiro dele, Marcelinho, que está aqui do meu lado, enfim. Mas eu também, quando eu falei que eu estava no Macambúzio, eu disse pelo contrário em seguida, você que não prestou atenção. Falei, não, eu estava no Macambúzio até que comecei a verificar os números e percebi que a gente tinha feito muita coisa, mas tirou do zero para isso tudo. Tem dinheiro em caixa, tem Lei Rouanet aprovada, tem tudo isso que eu já falei, e acho que quem pegar a minha FAO tem tudo para ficar feliz, porque não é um presente grego, não é algo deficitário, não tem dívidas na praça, enfim, está tudo muito bom, né? Insto-os a se candidatarem e a se tornarem a próxima diretoria da AMEAFAO. Claudinha? Aproveitando aqui essa história da minha participação na congregação e nas colações de grau, eu gosto de participar, me proponho, a diretora adjunta, que é a Solange, já me convida diretamente, nem passa pela presidência da minha pau, Cláudia, tem colação no dia tal. E eu sempre que posso vou. Aliás, a próxima colação vai ser dia 17 de março, e essa eu não vou poder estar presente. Então, aproveito e conclamo, se tiver alguém aí que puder. Não, 17 é a colação, é a formatura dos estudantes. Dia 18 é a congregação. Não, a meia dúzia de gato pingado eu tive a sorte de participar. Foi acho que dezembro, né? Foi a última, porque foi uma colação extraordinária, que é gente que precisa do diploma, é dia 17 de março, terça-feira. Não sei se é no Roxinho. Então, pronto. Então, você... Isso, final Como é uma apoteótico do colação? nosso imperador. Pois é. Coroação, ascensão do imperador. Será a minha última colação, eu vou lá. Então, pronto. Eu te passo, eu acho que é 10 horas da manhã. Na verdade, a colação começa às 10 horas, mas às 9 estão presentes o CAU e a AMEAFAO para aquela conversa protocolar com os formandos. Então, é quando eu explico o que é a AMEAFAO, porque até há 4 anos atrás, no período de inauguração da AMEAFAO, vários alunos sabiam e estavam mais envolvidos com a AMEAFAO. A gente teve aquele trabalho de fazer o piso lá do CAFAO, então muita gente sabia da AMEAFAO. Atualmente, esses alunos já se formaram e, atualmente, poucos alunos têm consciência ou conhecem ou sabem o que é a AMEAFAO. Quer dizer, quem viu a inauguração da biblioteca ou quem esteve lá nesse período do trabalho do CAFAO, sabe, mas esses mais novinhos que estão se formando agora já... Então, na verdade, eu chego meia hora antes para conversar com eles, antes da cerimônia começar, explicando a minha FAO, fazendo aquela propaganda, siga-nos em nossas redes sociais, se associem e tal, e tentando... Pensei até, já te falei uma vez, de fazer, porque o CAL muitas vezes chega lá com uma pasta, uma bolsa, chega lá com o documento. Pois é. Então, o Carlos sempre faz uma propaganda, enfim. E aí eu achava que a gente podia fazer uns bottoms, umas coisas assim, para chegar lá e dar. E o garoto pendura o bottom na bolsa que o Carlos dá.
Enfim, e lembra, né? Fica uma lembrança e, enfim, isso era uma proposta que provavelmente a gente pode vir a fazer numa próxima. Isso. E nessa não dá mais tempo, dia 17. Bom, vamos lá. Então, na próxima 17, e depois tem outra, aí é congregação do livro, né? Tá bom, ok. Como eu estou saindo, eu vou lá. Que mais que nós temos? Assim, então, eu falava da eleição e assuntos gerais, mais ou menos eu já toquei no assunto, né? Que foi essa questão da gente ter que incrementar comunicação, né? Tentar internalizar essa moçada que nos acompanha na internet, etc. e tal. E o Marcelo trouxe todas essas certidões para mostrar ao vivo e a cores que a gente não deve nada a ninguém, não é isso, Marcelo? Quer falar? Boa tarde a todos. Eu apresentei aqui ao presidente as certidões, todos os níveis, federal, estadual e municipal, demonstrando a regularidade das informações até o momento da minha fala. Eu queria aproveitar a oportunidade, além de todos esses aspectos para gestões futuras e o que já foi avançado até agora, para ressalvar um problema que é crônico no nosso país, inclusive na nossa entidade, que é a pouca importância que é dada ao controle tributário, fiscal, contábil. Nenhum empresário no Brasil leva isso muito a sério. E isso é fundamental. Os registros do contrato da Lei Rouanet, do convênio com a FAO e todos os maiores, mais significativos, feitos pela minha FAO, eles devem estar devidamente arquivados e serem devidamente escriturados. No Brasil, ninguém faz isso. Nós estamos aí na eminência de sofrermos, todos nós, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, a ação dessa reforma tributária infernal, com uma série de situações, hoje a mais corriqueira percebida, é a emissão de notas fiscais. A ação arrecadadora do governo tem imposto uma série de normativas, praticamente diariamente, multando, né, os pagadores, nem irregulares, né, nem mal pagadores, que esses estão ainda têm um suporte. Então, eu dou um exemplo, a empresa do Simples Nacional, hoje a multa por atraso de recolhimento de DAS e tal, aumentou, e por aí vai. Então, novamente, eu estou assessorando, eu trabalho numa empresa que lida com esse assunto diariamente e estou trazendo aqui, até para uma nova gestão, o cuidado, a preocupação do arquivamento de todos os atos, além da negócio de nota fiscal, isso é a contabilidade, mas os atos que sustentam as movimentações financeiras, como o presidente falou agora, que há lá um valor que o CAL passou para a associação, isso tem que ter o correspondente documentação, porque, em linha geral, a Receita Federal está aterrorizando todo mundo e pode, eventualmente, questionar, ainda mais quando contratos que tenham ligações ou sejam objeto de incentivos, que aí a fiscalização é dobrada. Só um lembrete aí para as novas diretorias. Enfim, é uma Assembleia extraordinária, então a gente não tem o que votar. Eu quis fazer essa apresentação para justamente incentivar que em junho a gente tenha a renovação, né? Aprovação das contas, mas isso a gente vai ter que fazer de qualquer maneira na Assembleia Ordinária. Mas hoje era só para a gente
encantar um pouco os nossos queridos ouvintes, né? E dizer, ó, a situação está boa, tem dinheiro, tem tudo, só falta você, né? Agora só falta você, tá certo? Então, eu não sei se algum dos nossos espectadores que eu vejo aqui na tela, se querem dar alguma contribuição oral à nossa Assembleia, alguém levantou a mão. Alexandre Pessoa, nosso diretor em exercício, justo. Fala, Alexandre. Vou abaixar a mão aqui. Professor, doutor. Professor, doutor, arquiteto e urbanista. Você falou do Macambuza, eu fiquei esperando, né? O Damião já furou a bolha aí. E, Carlos Fernando, a gente comenta muito isso. O esforço feito para essa gestão de 4 anos foi extraordinário. Porque tirar isso do chão, do zero, né? Movimentar e regimentar pessoas e colaboradores e associados, uma tarefa gigantesca. Essa tarefa da Lei Rouanet é uma coisa, por exemplo, a qual nós, que somos professores, estamos lá dentro, não temos a menor expertise em como fazer isso, em como bolar isso, imaginar isso. Então, eu acho que essa gestão essa gestão dupla, né, de 4 anos, a não ser que o império se estabeleça daqui para frente, ela tem que se orgulhar, sim, porque o que nós vemos de fora aqui é a capacidade de tirar isso do zero. Isso é uma coisa fantástica. O nosso desafio agora, eu falo nosso porque eu sou associado da AMIAFAL, é, de fato, ampliarmos o número de associados, ampliarmos as ações, gerarmos uma conscientização maior dos nossos ex-formados e dos nossos estudantes, e que essa associação existe e que ela é fundamental. Por acaso, no fim do ano, essa coisa de confraternização, eu tive em várias festas de várias gerações diferentes da FAO. Tive lá com o pessoal da Bel Lobo, aquela turma lá que é dos anos 80, e algumas outras, e as pessoas desconhecem virtualmente que a associação existe. E, claro, na festa lá, entre um drink e outro, eu tento fazer uma pequena campanha. Há sempre uma aceitação muito grande, mas depois não tem nem como buscar isso, né? Aconteceu também recentemente, a gente está fazendo um workshop internacional lá na FAO, com aquele braço robótico, não sei se vocês viram lá durante as visitas, e temos tido uns arquitetos dos anos 90, 00, e as pessoas desconhecem virtualmente. Então, eu acho que, dando aqui o meu modesto quinhão de colaboração, a gente deva ter lá na FAO, talvez um stand, alguma coisa, com QR Code, sei lá com o quê, para que a gente consiga amplificar esse número de associados. Porque sempre que a gente fala com qualquer pessoa, todos são muito simpáticos. Mas o passo seguinte, eu não sei exatamente como fazer. Então, eu queria dar o meu testemunho e agradecimento profundo à AMIAFAL, porque é nossa parceira ali da primeira hora, super colaborativa, com tudo que é possível ao nosso alcance, e fez um trabalho extraordinário e está fazendo um trabalho fantástico. Eu acho que a Lei Rouanet e suas derivadas aí são um foco de ação nosso que é muito bom, muito bacana. Paralelamente, temos também conversado muito com a estrutura interna da FRJ, mostrando essa iniciativa, essa associação, e a FRJ dispõe de associações semelhantes lá. Eu nunca levantei isso a fundo, mas, inclusive, tem assento lá numa coisa, não sei se chama Alumni exatamente, ou Filhos de Minerva, algo parecido com isso. Existe um colegiado dessas associações. É claro que isso tudo é muito trabalhoso, é muito burocrático, é muito penoso. A FRJ não é conhecida pela sua leveza administrativa, nem rara competência técnica, mas também tem assento em outras instâncias dentro da FRJ. Então, Carlos Fernando, colegas, muito obrigado pela minha fala, muito obrigado pelo tempo e a dedicação de vocês. E, como está escrito lá nas documentações históricas, salve a FNA, salve a FAO. Salve a FAO. Alguém mais? Alguém mais? Bem, então. Eu queria tratar, falar da Lei Rouanet, mas a gente já tem um recurso para contratação de profissional para fazer o bombeiro. E como é que a gente vai fazer essa seleção? A gente vai...
Bom, assim como a gente fez exatamente com a elaboração do projeto da Lei Rouanet, né, a gente fez uma chamada pública, apareceram 2 ou 3 escritórios que sabem fazer isso, a gente elegeu lá o que cobrou menos e tal, e que, aliás, só terminamos de pagar recentemente, quando efetivamente foi aprovada, porque não é fácil nem é rápido, né? A gente passou por várias instâncias, o Ministério da Cultura aprova o jeitão da coisa, aí, quando aprovou o jeitão da coisa, passa, e a gente captou 10%, só então, ao captar 10%, vai para a análise técnica. A análise técnica foi feita pelo IPHAN, que, embora o prédio não seja tombado pela federação, né, pela União, ele é tombado, então ele tinha que passar, no caso, a análise técnica era o orçamento, etc., etc., estava de acordo, quer dizer, o IPHAN vira o braço técnico do Ministério da Cultura para analisar tecnicamente o projeto. Isso também demorou muito tanto, aí caiu exigência no IPHAN pela questão documental, algo que já tinha sido examinado no Ministério da Cultura, a gente teve que prestar de novo continência no IPHAN, aí foi aprovado, aí volta para o Ministério da Cultura, isso demorou 1 ano e meio. Né? É impressionante. Até coisas assim, prove que a FAO-FRJ é dona do prédio. Não sei. Aí vai procurar saber, porque, na verdade, tudo é da União. Então, é uma loucura, porque é a União perguntando à União se a União é dona do prédio que é da União. Porque estamos falando do Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E SPU, que é Serviço Patrimônio da União. Então, mesmo isso, a gente nós tivemos que sair atrás. A Alexandre ajudou bastante a gente. Mas também não foi fácil, não. Né? Não foi fácil, não. Mas cumpriu-se e tal. Então, isso demorou um pouco. E, por isso, só agora mesmo a gente terminou de pagar. Tudo começou porque é a questão do pagamento da empresa. Então, provavelmente, a gente vai fazer uma outra consulta pública, né? Uma chamada pública. Isso. Porque a gente tem esse dinheiro e eu tenho certeza que, para fazer esse projeto de prevenção e combate, dá e sobra. Então, a gente deixará essa marca, essa contribuição para a FAO. Depois a gente vai sair correndo atrás de como é que a gente vai executar essa parte. Né? Eu sei que tem alguma coisa que já está feita. Eu conversei rapidamente com o rapaz de DEPRI, disse, não, mas toda a parte de mangueiras, por exemplo, precisam ser feitas. Eu falei, beleza, se a gente, de repente, também ajuda e tal. Então, é o que temos, e se nada mais houver, eu dou por encerrada, agradecendo muito as palavras do Alexandre, do Damião. Sei que fizemos muita coisa, mas também sei que faltou coisa dessa para fazer, né? E isso sempre, para a gente que é meio transtornada como eu, fica sempre uma coisa assim, meio de uma certa dívida, né? Embora tanta coisa, eu reconheço também, foi feita pelos nossos camaradas. Então é isso, só nos vemos ordinariamente em junho, extraordinariamente a qualquer momento, principalmente se o mundo não acabar. Não é? Ok? Temos fé de que chegaremos em junho pelo planeta. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde.